Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Ainda estamos com problemas técnicos para editar os nossos vídeos, mas espero que tudo se resolva muito em breve. E o tema de hoje ainda tem a ver com o programa de Ramos, lá de véspera de Páscoa, né? Mas ainda tem a ver com aquelas leituras e então queremos que vocês nos acompanhem, assistam, comentem e compartilhem esse programa. Muito bem, como falado no programa 67, a celebração do Domingo de Ramos faz referência à entrada de Jesus, o Cristo, na Cidade Santa, né? E como comentado por um grande amigo naquele momento, o curioso é que uma semana após ser celebrado como o Salvador, ele estava sendo condenado pelo mesmo povo. Então a pergunta é: mas por que aquele que estava sendo ovacionado uma semana antes agora estava sendo crucificado? É bem verdade que, como pano de fundo de tudo isso, da crucificação, tem a salvação do povo, né? A salvação da humanidade. Mas, historicamente, tudo aquilo tem um porquê. E agora vamos tentar dar um sentido para tudo aquilo que aconteceu naquele momento. Bem, a história do povo judeu, ela praticamente começa. Claro que antes disso vai ter Abraão, vai ter a história de Jó, Ló, Jacó que vira Israel, enfim, mas a história do povo judeu em si, como povo de Deus, você vai ver na saída do Egito, no livro de Êxodo, que fala justamente desse momento da saída do povo de Deus, da condição de escravo para a condição de liberto, e aí até chegar à cidade santa ou à terra prometida, que é entregue, que é adentrada por Josué e não mais por Moisés. Então começa a história daquele povo com relação àquela região de Israel. E daquele momento até a vinda do Cristo, claro que houve grandes altos e baixos, mas tem muitas histórias de glórias, né? Tempos áureos do povo judeu que foram decaindo conforme o povo ia desapegando de Deus. Quanto mais distante de Deus, mais eles iam sofrendo baixas. Isso foi se consolidando, se somou ao início do fim com a escravidão pelo povo babilônico. Então, com o Império Babilônico, que foi sucedido pelos Medos Persas e depois sucedido pelo Império Grego e por fim com o Império Romano, o povo viveu um grande período de escravidão ou de submissão a outros povos. E era justamente para essa condição é que todos os enviados de Deus, os profetas, mencionavam o envio do Messias, do Emmanuel, do enviado de Deus, né? Então todos eles indicavam. E os religiosos e mestres da lei daquele período do Cristo falavam de tudo isso que os profetas tinham deixado registrados tempos atrás. Então falavam de um Salvador, falavam do leão de Judá, que viria da linhagem de Davi. Então este iria resgatar a glória do povo. Então
O que esse povo esperava? Esperava alguém que, como Davi, lutasse contra os tiranos. Ou como Salomão, que fizesse a honra do povo ser recuperada com um transbordar de riquezas. Ora, o Cristo havia feito maravilhas ao longo de sua vida, em especial os seus últimos anos de vida, em que, assim como a Arca da Aliança, distribuiu graças a quem o rodeou. Então, todos os sinais dados pelos profetas apontavam para ele, que ele seria o libertador do povo, até que Jesus foi preso. Além disso, Jesus foi açoitado. Ele foi tão açoitado que ele ficou totalmente desfigurado. E estando ele desfigurado, destruído, foi levado perante o povo ao lado de Barrabás e foi oferecido ao povo escolher qual dos dois eles gostariam que libertassem. E o povo de Deus, o povo judeu, gritou para libertar Barrabás, que as religiões atuais apontam como um bandido, como um assassino, mas que na verdade ele não era. Quer dizer, é claro que todo aquele que mata é assassino, todo aquele que rouba é ladrão. Mas Barrabás ele só matava romanos e roubava dos romanos. Para quê? Para entregar, para devolver um pouco da dignidade aos seus. Ao fundo, na verdade, Barrabás gostaria de conquistar a libertação do povo judeu, mas não conseguiu. Foi uma luta inglória. Mas Barrabás e Jesus, olhando o povo, aquele que fazia maravilhas, vendo ele totalmente destruído, o povo já não enxergava ele como seu representante. Não é meu salvador. Não é possível que seja. E então olharam para Barrabás. Não, é melhor eu ter Barrabás solto, porque ele vai continuar representando a nossa revolta, a nossa resistência, do que ter um fracassado como esse que está destruído. Então, assim, pediram a libertação de Barrabás e condenaram o Cristo. Mas aí, como mencionado, é importante dizer que o povo de Deus já havia abandonado Deus há muito tempo e por conta disso é que vinha sofrendo, sendo subjugado por outros povos, como aconteceu desde os tempos babilônicos. Então eles esperavam uma glória material que já haviam tido no passado e deixaram de lado, eu digo assim, boa parte, grande maioria, tinham deixado de lado a glória eterna, a glória espiritual, né? Mas é preciso separar aquilo que é vontade de Deus daquilo que é vontade do homem. E aí é que esse tema passa a ser importante para nós hoje. A pergunta é: será que hoje nós faríamos diferente do que fez o povo judeu lá atrás com Jesus? Será que nós conseguimos entender a mensagem deixada nos evangelhos do Cristo hoje para as nossas vidas? Ou melhor, desde aquela época, para que pudéssemos iniciar uma nova era até hoje? Ou ainda não conseguimos compreender a mensagem do Cristo? Ainda hoje, nós seres humanos queremos que a nossa vontade seja a vontade de Deus e não o contrário, que a vontade de Deus seja a minha vontade. Então usam inclusive a religião para isso e provocam grande confusão na cabeça dos seus fiéis. Como disse Jesus naquele tempo, mas que ainda se reflete hoje, as religiões correm atrás dos homens para conseguirem a salvação, mas faz deles 10 vezes mais merecedores do inferno. Mas isso as religiões só fazem, só praticam quando se afastam dos mandamentos do Cristo, né? E o que é importante? O Cristo falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ora,
Em verdade vos digo que a vida do Cristo foi nossa verdadeira salvação. Em tudo o que ele agiu e do modo como agiu, nos mostra como devemos viver nossas vidas. E mesmo em sua morte, nos mostrou que devemos ser solidários até mesmo com os nossos inimigos. Talvez as religiões cristãs apontem o Cristo como Deus exatamente para evitar que seus seguidores acreditem. Exatamente para que seus seguidores acreditem que não é possível para o homem viver como Jesus viveu, né? Mas na verdade, penso que não compreendemos que Jesus já veio em grande glória, se fazendo pequeno, e quando disse eu sou o caminho, a verdade e a vida, estava se referindo à sua vida carnal. A salvação se dá em sermos imitadores de Cristo, caminhar como ele caminhou, receber seus mandamentos como verdade orientadora de nossas escolhas, e a vida com a plenitude de seus atos, sem apego às coisas materiais, prestigiando a vida, seja a nossa própria vida, dos necessitados ou até mesmo daqueles que nos fazem mal. Afinal, até os seus crucificadores o Cristo deu seu perdão. Já pensou nisso? Então, vivamos a plenitude da vida por cada vida que se aproxima de você. Quem sabe assim alcançamos um mundo melhor. A gente vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até uma próxima oportunidade.